Existe uma força que nenhuma inveja consegue vencer, nenhuma palavra contrária consegue destruir e nenhuma intenção maldosa consegue bloquear a bênção de Deus sobre uma vida alinhada com propósito. Hoje nós vamos falar sobre Números, capítulo 24, um capítulo poderoso, profundo e muito atual, porque nele nós aprendemos que quando Deus decide abençoar, ninguém tem autoridade para amaldiçoar. E talvez essa mensagem seja exatamente o que a gente precisa ouvir hoje. Porque muitas vezes nós carregamos medo do que falaram contra nós, medo do que desejaram para nós, medo de não conseguir prosperar, medo de estar preso por causa do passado, da família, das palavras negativas, dos traumas, das portas que se fecharam, das pessoas que não acreditaram na gente. Mas Números 24 nos mostra uma verdade libertadora. Nenhuma maldição pode parar quem anda com Deus. E quando nós nos referimos a isso, não estamos falando de religião. Estamos falando de alinhamento, de consciência, de propósito, de vida correta, de uma mente limpa, de um coração firme, de uma caminhada baseada nos princípios do Criador. Porque quando a gente se alinha com aquilo que Deus colocou dentro de nós, a vida começa a responder de outro jeito. No capítulo 24 de Números, nós vemos Balaão olhando para o povo de Israel. Ele tinha sido chamado para amaldiçoar aquele povo. A intenção era prejudicar, a intenção era bloquear, a intenção era impedir o avanço de Israel. Mas algo acontece. Quando Balaão olha para Israel, ele não consegue amaldiçoar. Ele começa a declarar bênção. Isso é muito forte porque existem momentos em que pessoas podem até tentar nos diminuir, nos criticar, nos bloquear, nos parar, nos ferir com palavras, nos prender em rótulos, nos lembrar do passado, nos tratar como se a gente não tivesse valor. Mas quando existe uma bênção sobre a nossa vida, aquilo que era para nos destruir pode se transformar em confirmação do nosso chamado. Balaão queria falar contra, mas acabou falando a favor. E essa é uma grande lição para nós. Nem toda oposição é sinal de derrota. Às vezes a oposição apenas revela que existe algo precioso dentro da gente. Tem gente que só é atacada porque carrega algo grande. Tem gente que só é criticada porque começou a crescer. Tem gente que só é rejeitada porque está saindo do lugar comum. Tem gente que só incomoda porque decidiu despertar. E nós precisamos entender isso com maturidade. Não podemos viver presos à opinião dos outros, não podemos entregar nossa paz nas mãos de quem não entende o nosso propósito. Não podemos deixar que palavras negativas sejam mais fortes do que a voz de Deus dentro de nós. Porque o que Deus abençoa, ninguém consegue amaldiçoar. Números 24 também nos ensina sobre visão. Balaão olha para Israel e vê algo diferente. Ele vê ordem, vê beleza, vê futuro, vê grandeza. Ele vê um povo separado por Deus.
E aqui existe uma chave muito importante para a nossa vida. A forma como nós nos enxergamos define a forma como nós caminhamos. Muita gente não prospera, não cresce, não avança, não vive livre, não assume dons porque ainda se enxerga pela dor. A gente se olha e lembra dos erros, lembra das quedas, das perdas, lembra de quem nos rejeitou. A gente se olha e pensa: eu não consigo, eu não mereço, eu não nasci para isso não é para mim. Mas Deus não olha para nós apenas pelo que aconteceu. Deus olha para nós pelo que Ele colocou dentro de nós. Essa é a diferença. A dor olha para o passado, o medo olha para o problema, a culpa olha para o erro, mas Deus olha para o propósito. E quando a gente começa a se enxergar pela visão de Deus, a nossa vida muda. A prosperidade verdadeira começa quando nós paramos de aceitar uma identidade falsa. Nós não somos o que fizeram conosco. Nós não somos apenas o ambiente onde nascemos. Nós não somos apenas as palavras que ouvimos. Nós não somos apenas as dificuldades que enfrentamos. Nós somos portadores de dons, talentos, habilidades, inteligência, força, criatividade e capacidade de crescer. Existe algo dentro de nós que precisa ser despertado. E quando a gente acreditar, ou melhor, enquanto a gente acreditar que nasceu para viver pequeno, preso, endividado, triste, cansado, dependente, sem direção e sem liberdade, a gente vai continuar repetindo esses ciclos sempre. Mas quando nós entendemos que fomos criados para frutificar, para servir, construir, prosperar e viver com propósito, a nossa mentalidade muda. E quando a mentalidade muda, as escolhas também mudam. Quando nós escolhemos de outra forma, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, os resultados também são outros. Uma das maiores prisões da vida é acreditar mais na maldição do que na bênção. Às vezes a maldição não é uma palavra espiritual lançada por alguém, às vezes é uma crença limitante. É aquela voz dizendo que na nossa família ninguém vence, que dinheiro é coisa ruim, que quem nasceu pobre vai morrer pobre, ou eu não tenho estudo suficiente, eu não sou capaz, já passou o meu tempo, Deus se esqueceu de mim, eu não tenho talento, eu sou um fracasso. Essas frases vão criando grades dentro da nossa mente. E a pior prisão é aquela que a gente carrega por dentro. Por isso, o despertar começa quando nós decidimos romper com as palavras que não vieram de Deus. Nem toda voz merece nossa atenção. Nem toda opinião merece espaço no nosso coração. Nem toda crítica deve virar identidade. Nem todo passado deve virar destino. Nós precisamos filtrar o que entra na nossa mente. Porque uma mente cheia de medo não consegue construir liberdade. Uma mente cheia de culpa não consegue receber prosperidade com paz. Uma mente cheia de escassez não consegue enxergar oportunidades. Uma mente cheia de peso não consegue viver com alegria. Por isso o Números 24 nos chama a uma vida de alinhamento. Quando o povo
estava debaixo da direção de Deus, havia proteção, havia destino, havia promessa. E isso fala também conosco. Quando nós andamos desalinhados, tudo pesa, tudo fica difícil e tudo é complicado. Mas quando nos voltamos para o propósito, a vida ganha direção. Alinhamento não significa ausência de luta, significa que a luta não tem a palavra final. E aqui entra uma verdade muito profunda. Prosperidade com propósito não é apenas ter dinheiro. É ter direção, é saber para onde estamos indo. Porque existe gente com dinheiro e sem paz. Existe gente com bens, mas sem alegria. Existe gente com sucesso por fora e um vazio enorme por dentro. A prosperidade que vem de Deus é completa. Ela toca a mente, o coração, a família, o trabalho, o corpo, a alma e o tempo. Ela nos ensina a crescer sem perder a essência, a conquistar sem virar escravo das conquistas, a ganhar sem destruir os outros, a enriquecer com sabedoria, a trabalhar com excelência, a servir com amor e viver com liberdade. Essa é a prosperidade que desperta. Não é viver correndo atrás de tudo e perdendo a própria alma. É viver sabendo quem somos, o que carregamos e para que existimos. Porque riqueza sem propósito pode virar peso em nossa vida. Mas riqueza com sabedoria vira ferramenta de transformação. Deus não nos chama para viver na escassez, no medo, na dependência. Mas também não nos chama para viver dominados pela ganância. Ele nos chama para administrar bem a nossa vida. Administrar nossos dons, nosso tempo, nossa mente, nossos recursos, a saúde, as emoções, as oportunidades. Quem aprende a administrar o pouco com consciência se prepara para receber o muito com maturidade. Um exemplo atual de alguém que viveu algo que poderia ter sido visto como uma tentativa de silenciar seu propósito é Malala Yousafzai. Malala nasceu no Paquistão e ainda muito jovem começou a defender o direito das meninas estudarem. Em uma região onde havia forças tentando calar a voz das mulheres e impedir o acesso à educação, ela decidiu continuar falando. Aos 15 anos, Malala foi baleada em um ataque por causa da sua defesa pela educação das meninas. Mas aquilo que parecia o fim da voz dela acabou se tornando o começo de uma missão ainda maior. Depois de sobreviver, ela continuou sua caminhada, tornou-se uma das maiores vozes mundiais pela educação e aos 17 anos recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O que essa história nos ensina? Que aquilo que tenta nos calar pode acabar revelando ainda mais a força do nosso propósito. Malala poderia ter vivido dominada pelo medo, poderia ter pensado, é perigoso continuar, poderia ter desistido da própria voz, poderia ter deixado a dor decidir o futuro, mas ela escolheu continuar. Ela não negou o que aconteceu. Ela não fingiu que não sofreu. Ela não tratou a dor como algo pequeno. Mas ela também não permitiu que o ataque contra ela se transformasse em prisão. Isso conversa também com o nosso tema, porque muitas vezes a gente também passa por situações que parecem tentar calar a nossa essência.
uma crítica dura, uma rejeição, uma humilhação, uma perda, uma traição, uma fase de medo, uma palavra lançada contra nós, um ambiente que tenta nos convencer de que não somos capazes. E quando isso acontece, parece que a vida está dizendo: pare, desista, fique no chão, aceite esse limite. Mas quando a gente anda com Deus, a dor não tem autoridade para definir quem nós somos. A gente pode ser ferido, mas não precisa ser paralisado. A gente pode ser atacado, mas não precisa perder a direção. A gente pode ser rejeitado, mas não precisa abandonar o propósito. A gente pode ouvir palavras contrárias, duras, mas não precisa aceitar essas palavras como identidade. A história de Malala nos lembra que uma voz alinhada com um propósito é mais forte do que a tentativa do silenciamento. E talvez essa mensagem seja para nós também. Não deixar que o medo cale aquilo que Deus colocou dentro da gente. Porque a maldição tenta nos convencer de que acabou. Mas a bênção de Deus nos lembra que ainda existe missão, ainda existe caminho, ainda existe vida, ainda existe propósito. Isso é despertar. Despertar é quando a gente para de viver dominado pelo que tentaram fazer contra nós e começamos a viver guiados pelo que Deus colocou dentro de nós. É quando a gente entende que as palavras contrárias podem até fazer barulho, mas não tem poder para cancelar a bênção de Deus sobre uma vida alinhada. Nenhuma maldição pode parar quem anda com Deus. Em Números capítulo 24, Balaão declara que Israel era como jardins junto ao rio, como árvores plantadas junto às águas. Essa mensagem é linda. Ela fala de vida, crescimento, raízes, fruto, estabilidade e abundância. E isso nos ensina uma lei natural da vida. Tudo que permanece conectado à fonte cresce melhor. Uma árvore longe da água seca. Uma mente longe da verdade se confunde. Um coração longe de Deus se perde. Uma vida longe do propósito enfraquece. Nós precisamos voltar para a fonte. E voltar para a fonte significa voltar para Deus, para os princípios, para a verdade, para a essência, para aquilo que nutre a nossa alma. Muita gente está tentando florescer em solo seco. Quer prosperar, mas alimenta pensamentos de escassez. Quer paz, mas vive cercado de ansiedade. Quer liberdade, mas continua preso à aprovação dos outros. Quer sucesso, mas não assume responsabilidade. Quer mudança, mas repete os mesmos hábitos todos os dias. A vida só muda quando a raiz muda. Não adianta querer fruto novo com raiz velha. Se nós queremos uma vida livre, próspera, saudável e feliz, precisamos cuidar das raízes. Mentalidade, fé, identidade, disciplina, ambiente, escolhas, visão. E aqui vai uma aplicação prática para nós. A partir de hoje, precisamos fazer 3 movimentos. Primeiro é parar de concordar com palavras de morte. Quando vier aquele pensamento dizendo eu não consigo, vamos responder, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, Deus me fortalece. Quando vier a culpa dizendo você não merece, responda, eu estou sendo transformado com fé e responsabilidade. E eu posso recomeçar. Quando vier o medo dizendo vai dar errado, vamos responder, eu vou agir com sabedoria. Não é negar a realidade, é não deixar a realidade governar a nossa identidade. O segundo movimento é voltar para o alinhamento.
perguntar com sinceridade: a vida que estamos vivendo combina com o propósito que Deus colocou em nós? Nossos hábitos estão construindo liberdade ou prisão? Nossas escolhas estão nos aproximando da paz ou da guerra? Nosso trabalho está conectado aos nossos dons ou estamos apenas sobrevivendo? Nosso dinheiro está sendo usado com sabedoria ou com descontrole? Nossa mente está sendo alimentada por verdade ou por medo? Essas perguntas despertam. O terceiro movimento é agir como quem foi abençoado. Porque muita gente diz que acredita na bênção, mas vive como se estivesse amaldiçoado. Quem acredita que é abençoado não vive parado esperando tudo cair do céu. Quem acredita que é abençoado planta, estuda, trabalha, se organiza, perdoa, cuida da saúde, aprende, serve, cria, constrói, melhora, sai da reclamação e entra na ação. A bênção não elimina nossa responsabilidade. A bênção fortalece nossa responsabilidade. Então, se nenhuma maldição pode parar quem anda com Deus, nós precisamos entender bem. Não significa que nunca teremos problemas, não significa que nunca ninguém vai falar contra nós, não significa que tudo será fácil, não significa que não haverá oposição. Significa que nada disso precisa definir nosso destino. A maldição pode até tentar nos assustar, a inveja pode até tentar nos ferir, a crítica pode até tentar nos desanimar, o passado pode até tentar puxar a gente de volta, o medo pode até tentar nos calar. Mas quando nós andamos com Deus, com verdade, com propósito, com consciência e responsabilidade, nós seguimos. Nós não somos paralisados pelo que disseram, nós somos guiados pelo que Deus declarou. E Deus declarou vida, propósito, crescimento, frutificação, declarou que há dons dentro de nós. Deus declarou que a nossa vida pode ser útil, livre, próspera e cheia de sentido. Não vamos mais viver como reféns de palavras antigas. Não vamos mais carregar culpa que Deus já quer curar. Não vamos mais aceitar a escassez como identidade. Não vamos mais tratar o medo como conselheiro. Não vamos mais diminuir nossos dons para caber na opinião dos outros. Nós vamos despertar. Nós vamos andar com Deus, vamos alinhar nossa mente, vamos cuidar da nossa vida, vamos usar nossos talentos, vamos crescer com sabedoria, vamos prosperar com propósito, vamos construir liberdade, vamos viver com paz, com saúde, com alegria, vamos ser donos de nós mesmos e do nosso tempo. Não por orgulho, mas por responsabilidade diante da vida que recebemos. Porque quem anda com Deus não precisa viver dominado pelo medo. E se tentaram lançar palavras contra nós, que essas palavras caiam no chão. O que permanece é a bênção, é o propósito, é a verdade, é aquilo que Deus falou. Nenhuma maldição pode parar quem anda com Deus. Então, se essa mensagem falou no seu coração, faça uma escolha hoje. Vamos sair daqui diferentes. Não apenas emocionados, mas despertos. Que a gente olhe para a própria vida e diga: eu não sou prisioneiro do meu passado, eu não sou escravo do medo, eu não sou definido pela opinião dos outros, eu não sou menor do que Deus colocou dentro de mim. Eu vou caminhar com fé, com sabedoria, com coragem e com propósito. Porque a bênção de Deus não é apenas uma frase bonita, é uma direção de vida. E quando nós escolhemos andar nessa direção, a vida começa a florescer. Se essa mensagem fez sentido para ti, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém, porque a vida desse alguém não está nas mãos de quem tentou amaldiçoar.
mas nas mãos de Deus. Declare uma nova mentalidade na sua caminhada e a gente se vê no próximo vídeo.